13 não é o dia, né? Hoje é dia 25. Esse é o nosso primeiro editorial do dia. É sexta-feira 13, por causa do PT. Vocês sabem disso. Agora, a gente precisa entender um pouquinho o que está acontecendo. Tem um monte de gente que fala que eu sou alarmista, o Sandro é totalmente extremista, ele fica assustando a gente, colocando pânico, terror, dizendo que o Lula qualquer hora vai enfiar o Brasil numa guerra porque o Lula é doido, o Trump é doido e esse negócio não vai dar certo. Você viu essa matéria aqui da Gazeta do Povo? Onde o Brasil foi lá na OMC dizer que esse tarifaço do Trump é um atalho perigoso para a gente começar uma guerra? Foi eu que falei, não. Foi o governo brasileiro lá na OMC. Tá? Na OMC. Outro ponto. Donald Trump já disse, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele tem uma mágoa gigantesca do ataque, da perseguição que a esquerda fez contra ele. Não é à toa que ele, se solidariza com o Bolsonaro aqui pelo que está acontecendo. E aí ele vai começar a ir atrás dos esquerdistas. Então, o governo Trump acabou de anunciar que quer prender o Barack Obama por tentativa de um golpe de Estado. O Biden não, né? O Biden já não está bem da cabeça, então ele não vai atrás do Biden, não. Por outro lado, agora é o Janones que está falando que dentro da Câmara dos Deputados existe um comitê de conspiração a favor do Donald Trump. Rapaz, esse povo é criativo. Tão criativo que a Embaixada Americana também deu resposta. Mandou um recadinho, post em relação à imigração com referência ao ET. E aí, o jornalista Alan dos Santos falou que isso pode ter a ver, inclusive, com parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. É, meu amigo, o jogo não é brincadeira, não. Por outro lado, você viu aqui, se não se comportar, prisão imediata. Quem falou isso foi o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Só que o tiro acabou saindo pela culatra, porque a fala do Bolsonaro, que antes do Moraes contra o Bolsonaro, que antes todo mundo aplaudia e falava, ei, ministro Alexandre de Moraes, salvador da democracia. Pois é, essa fala está se virando contra ele. Até quem odiava o Bolsonaro agora está criticando o ministro Alexandre de Moraes. Só para você ter noção, ontem o Merval Pereira, lá na Globo News, descascou o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que está perseguindo o Bolsonaro. Quem te viu, quem te vê, né? E aí o Moraes ainda advertiu o seguinte, a justiça é cega, mas não é tola. Ou seja, não é uma fala, com cara de julgamento imparcial. E o pior é que ele levou críticas e mais críticas. Porque essa fala dele, ou seja, a decisão dele, segundo as pessoas, segundo a matéria da Gazeta do Povo, estava cheio de erro de português. Põe a culpa no estagiário. Sempre dá certo, Sempre dá certo pôr a culpa no estagiário. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso que está acontecendo. Tem fala do Flávio Bolsonaro. Enfim, é daquele jeito que você já está acostumado. A gente sempre prepara o editorial para vocês com todo carinho. A gente seleciona as matérias, separa as matérias, estuda as matérias, faz pesquisa. E em troca, se você quer um canal que vai te trazer toda a credibilidade na hora de trazer informação, você pode fazer o quê? Inscrever-se no canal. Sempre ajuda a gente aqui. Então inscreva-se no canal, que isso ajuda bastante a gente continuar trazendo informação aqui do nosso jeito, meio irreverente, bem de papo de amigo mesmo, Mas amigo que está preocupado e que está de olho no que está rolando com o Brasil, tá bom? Vamos começar? Vamos para cima? Então, vem de matéria. Peraí. Recado rápido. Você acha que o Brasil está meio perdido? Você já parou para pensar em ter uma segunda residência, Um plano B, uma teoria das bandeiras? O Uruguai é um país que ele te oferece muitas condições vantajosas. Uma delas, por exemplo, é você tirar a residência fiscal do Brasil. Ora, isso ajuda e ajuda muito, principalmente para você que é do infoproduto, comércio, tem canal do YouTube, isso ajuda bastante. Então, o Uruguai é um ótimo lugar para você pensar em ter uma residência, uma conta bancária, em dólar, com a moeda forte, que você atravessa via fronteira, não tem que ficar horas e horas dentro de um avião, vale muito a pena. Entre em contato, tá na descrição aqui, tá? Eu tirei daqui, tá? Tava ficando feio aqui, então tá só na descrição. Você clica no link da descrição e fala com a gente, combinado? Vamos para cima.
o seguinte, vocês falam que eu sou alarmista, que eu tenho medo do Lula, que eu acho que o Lula é muito doido, e sim, é verdade, eu acho sim. Eu acho que para o Lula abrir a boca grande dele e causar uma guerra no Brasil, pouco custa. E principalmente quando a briga dele é contra outro mais doido do que ele, chamado Donald Trump. Olha essa matéria da Gazeta do Povo. Aí você fala que eu tenho motivo para ficar alarmista ou não. Tarifaço é, abre aspas, atalho perigoso para a guerra. Fecha aspas. Alerta o Brasil na OMC. Você acha que essa fala não é uma fala? E ele não está falando de guerra tarifária nem nada, ele está falando de guerra mesmo. Você acha que essa uma fala não é uma fala que pode te deixar com o sinal vermelho, em alerta? Olha só, segundo a Gazeta do Povo, o governo brasileiro afirmou que as negociações baseadas em jogos de poder são um atalho muito perigoso para a instabilidade e possível guerra militar, fecha aspas. Sem citar nominalmente o presidente americano Donald Trump, ele disse, com relação ao tarifaço, que estamos testemunhando uma utilização extremamente perigosa de tarifas como um instrumento de tentativa de interferência nos assuntos internos de outros países. Ou seja, estão atacando as nossas soberanias. E se está atacando a nossa soberania, estamos quase que declarando guerra. É, meu amigo. É o Lulinha Paz e Amor falando em guerra, Ou melhor, o governo do Lula. As falas foram proferidas na reunião da OMC. O que é a OMC? É a Organização Mundial do Comércio, que hoje já não tem credibilidade nenhuma. Ninguém dá nem atenção para a OMC mais, mas sempre tem alguma fala bestalhada lá, tá? Na quarta-feira, aconteceu lá em Genebra, na Suíça, e o secretário de Assuntos Econômicos e Comerciais do Itamaraty, do Brasil, o embaixador Philip Fox Drummond Gul, olha o nome de gente chique, hein? Philip Fox Drummond Gul, nome de gente chique, Ele disse, no discurso dele, que o Brasil deve tomar ações firmes contra a proliferação de medidas comerciais e unilaterais dos Estados Unidos, E aí ele também declarou que, nesse momento, estamos testemunhando um ataque sem precedentes ao sistema multilateral de comércio e à credibilidade da própria OMC. Detalhe, o Lula que falou que a OMC nem deveria existir, tá? E também afirmou que as tarifas arbitrárias, anunciadas e implementadas de forma caótica, correm o risco de gerar uma grande inflação em escala global e que, quando há o ataque à soberania, isso pode virar guerra. Pois é. E aí? Eu sou alarmista ou você acha que é coisa de preocupar mesmo? Coloca no comentário. Agora vamos lá. Presta atenção. Barack Obama. Quem com ferro fere, com ferro ficar, será ferido. Deu quase um trava-língua. Lembra que enquanto estava todo mundo perseguindo o Trump, estava lá a galera da esquerda igual umas focas lá aplaudindo, E um deles era o próprio Barack Obama. Agora, o canhão virou pro lado dele. O que eu falo para vocês há muito tempo? A esquerda está dando um presente tão grande para a direita, mas tão grande, que eles não vão sentir o tamanho do ferro que vai chegar neles. Porque é o seguinte, se o Alexandre de Moraes pode fazer tudo isso que está fazendo com o Bolsonaro, hora que a direita assumir o poder e a direita fizer, vai fazer mais bem feito. Vão falar que é o quê? Ditadura? Não, vai falar não, é precedente do STF, Olha só, o governo Trump, lá, anuncia uma força-tarefa para investigar o Barack Obama. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira a criação de uma força-tarefa para investigar o governo do ex-presidente Barack Obama. Adivinha quem? É a Polícia Federal deles, é o FBI, meu filho. Do jeitinho que o Lula está fazendo com o Bolsonaro, o Trump vai fazer com o Obama. O relatório divulgado pelo órgão sob orientação da Diretoria de Inteligência Nacional, a DNI, que é a Tulsi Gabbard, muito reconhecida, alega que o ex-presidente e sua equipe intervieram nas eleições de 2016. No documento, eles apontam que o Obama usou o setor de inteligência, a BIM paralela, para a narrativa de que a Rússia interferiu na eleição de 2016 com o objetivo de atual presidente norte-americano Donald Trump a vencer, segundo a mídia internacional. Então,
O Donald Trump está acusando agora o Barack Obama de ter descredibilizado as eleições norte-americanas com o discurso de que a Rússia interferiu a favor do Trump. Segundo Donald Trump, há evidências irrefutáveis detalhando como o presidente Obama e sua equipe de segurança nacional orientaram a criação de uma avaliação da comunidade de inteligência que sabiam ser falsa, promovendo a narrativa artificial de que a Rússia interferiu na eleição de 2016 para ajudar o presidente Trump a vencer, como se fosse verdade. Pois é. Será que daqui a pouco a gente vai ver um carequinha de toga lá nos Estados Unidos indo atrás do Barack Obama? E será que vai ter gente da esquerda aplaudindo ou vão estar gritando como gralhas? Isso é um absurdo! Ataque! Nossa, Trump é um ditador! Eu acho que eles vão fazer isso. Deu para você perceber que a vara vira de mão? Não é à toa que a imprensa agora começou a abrir os olhos sobre o que está acontecendo no Brasil, não, viu? O bicho está pegando. Vamos lá. E olha só, de narrativa os caras são bons. Muito bons de narrativa. Até quem está afastado, né? Por falta de decoro parlamentar. Pois é, o Janones pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue, abre aspas, o Comitê Brasília-Trump, fecha aspas. E que é esse Comitê Brasília-Trump? Segundo o deputado federal André Janones, ele encaminhou um pedido para o STF porque ele descobriu que tem alguém lá dentro do Congresso Nacional que está espalhando cartõezinhos, né, falando que ele está fazendo, né, um comitê, Brasília-Trump. O parlamentar fez um pedido e disse que na sede da liderança do PL, ali na Câmara dos Deputados, tinha figuras que estavam espalhando cartãozinhos. E ele incluiu na documentação um cartãozinho desse, né, que ele enviou lá para o Supremo Tribunal Federal, falando que uma pessoa, né, seria o coordenador do Comitê, né, Brasileiro de Apoio ao Donald Trump. E aí tem o nome de uma pessoa lá que o jornal Metrópolis não falou. Segundo ele, esse comitê Brasília-Trump é possivelmente a materialização de articulações junto a autoridades governamentais americanas para impor sanções econômicas ao Brasil. E isso aí tem que ser investigado. Vem cá, você pode só rir disso aí e falar que isso é uma besteira, é coisa da cabeça do Janones, né? Tá com a cabeça rachada. Mas peraí, não é isso, tá? Ontem, a gente colocou uma matéria articulada pela extrema-esquerda e um jurista dizia que o PL deveria ter o mandato cassado por articulações pró-Trump. Lembra que na comissão teve um deputado que levantou uma bandeira Go Trump, Make America Great Again? Lembra disso? Pois é. Então, o que esse cara está falando? Está falando que, olha, está articulando questões internacionais contra a soberania, o PL tem que ser cassado. E agora, bem nesse momento, o Janones entra com uma ação no STF, com base num cartãozinho, pego na porta do PL, para falar que existe uma organização pró-Trump dentro do PL. Meu amigo, não brinca com eles, não. Não brinca, não. Já dizia o Olavo de Carvalho. Vamos lá. E a embaixada? A embaixada mandou um recado. Né? A Embaixada dos Estados Unidos fez um post. Para mim, coisa ridícula, tá? Desculpa aí, americanos, desculpa aí, Embaixada Americana, mas para mim vocês estão tempo demais aqui no Brasil, né? Vocês estão chegando aqui e estão começando a pegar a biruleibagem da turma do PT e da esquerda para fazer um post tosco desse, né? Eles fizeram um post, né, contra a imigração ilegal com referência ao ET, né? E no post, que foi publicado em português, nas redes sociais faz referência ao filme do ET. Você lembra do ET? Né? Um que o pessoal aí usa muito meme da Marina Silva em relação ao ET, né? Então, o ET, o Extraterrestre, foi um filme que aconteceu lá em 1982, no ano que essa coisa bonita aqui estava nascendo para poder falar com vocês. Pois é. E aí, né, o Steven Spielberg fez esse filme, ficou super famoso. O que a Embaixada Americana fez? Isso aqui, ó. Essa publicação. O que eles escreveram aqui, ó? Em Portuga, né? Segunda vez que eles escrevem em Portuga. Ó, se você está nos Estados Unidos ilegalmente, faça como um ET. É hora de ligar para casa,
use o aplicativo CBP Home e vá embora agora, com apoio e dignidade. Você receberá assistência para a viagem e uma ajuda de custo para retornar ao seu país de origem. E aí, eles colocam essa imagenzinha aqui, ó, do ET, né? Até o ET sabia a hora de voltar para casa. E aí, se você é um imigrante legal, vai embora, volta. Ontem, o jornalista Alan dos Santos falou que essa postagem foi uma indireta ao filho do Barroso. Não sei por que ele falou isso. Porque eles sabem que o filho do Barroso está fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos e está estudando nos Estados Unidos. E que aí foi um recado da embaixada para o filho do Barroso. Se essa informação é verídica, eu não sei. Tá? Não sei se essa informação é verídica. Sei que eu achei assim, para uma embaixada, brasileirou demais o negócio. O Brasil passa esse tipo de vergonha, viu? Vamos lá, presta atenção no outro ponto aqui. Matéria do jornal Metrópolis. Moraes diz, 2 pontos. Se Bolsonaro burlar restrições de novo, a prisão será, abre aspas, imediata. Meu amigo. O Bolsonaro, né, não sabia nem por que estavam acusando ele de ter violado medidas restritivas. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, segundo todo mundo falou, foi uma coisa que ninguém entendeu. Uma coisa que ninguém entendeu. E aí, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, né, deu a resposta e, segundo matéria do Metrópolis aqui, vou colocar na tela para vocês, eu acho que eu tirei aqui. Ó, Metrópolis. Nessa quinta, Moraes optou por não mandar Bolsonaro para a prisão e manter as medidas cautelares impostas ao ex-presidente, como a tornozeleira eletrônica. O magistrado escreveu: por se tratar de irregularidade isolada, sem notícia de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações de defesa, ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixe de converter a medida cautelar em prisão preventiva. Advertido o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a prisão será imediata, segundo o jornal Metrópolis. Mas vamos lá, olha isso aqui. Moraes adverte Bolsonaro e diz que a justiça é cega, mas não é tola. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes advertiu o Bolsonaro. Nessa quinta-feira, diante de indícios de descumprimento que nunca existiu, né, que a justiça é cega, mas não é tola, não. Olha, se tem uma coisa que a justiça no Brasil não é cega. Ela escolhe muito bem o lado que ela vai mirar. Isso é fato. Imparcialidade é um dos motivos mais questionados pela justiça brasileira. E aí o pior, né? Teve um meme que falou: a justiça não é cega e ainda é analfabeta, né? Todo mundo criticando aqui, né, o despacho do ministro Alexandre de Moraes, que tinha uma série de erros de português. Despacho de Moraes contra Bolsonaro contém série de erros de português. A justiça é cega, mas não é tola. Ou seja, não é mais, é mas, vírgula, não é tola. A frase correta seria: a justiça é cega, vírgula, mas não é tola, fecha aspas. Com mas, já que se trata de uma conjunção adversativa e não do advérbio de intensidade. Como toda medida cautelar imposta pelo Poder Judiciário, a restrição à utilização das redes sociais não pode ser burlada por esquemas espúrios, deixando de usar as preposições exigidas à utilização das redes sociais. Ou seja, põe a culpa no estagiário, não foi o Alexandre de Moraes, foi o estagiário, sempre é culpa do estagiário. Vocês já sabem da regra. Agora, uma coisa é certa. O ministro Alexandre de Moraes, ao meu entender, está perdendo aquela popularidade toda que ele tinha antes. Dá uma olhada nessa publicação aqui, né, onde o Merval criticou o ministro Alexandre de Moraes e falou: peraí, todo mundo está olhando cegamente para esse cara, tudo que ele fala está certo? Dá uma olhada no que ele falou. Eu gostei de ouvir. Confusa, que na hora que você diz não pode calar o Bolsonaro, você vira bolsonarista. Quer dizer, então é uma maluquice, né? Você fica num mundo em que você ou só pode, tem que defender o Supremo, qualquer coisa que o Supremo faça, porque ele está do lado do bem, e você tem que ficar com o bem sempre.
Também não é assim. Democracia não é assim. Então a gente tem que dar uma reorganizada nesse nosso sistema, porque está muito ruim, muito confuso. Tão confusa quanto a decisão do Alexandre. Porque exatamente é isso, é tudo subjetivo. Tudo subjetivo. E de uma pessoa. Não é de 11 ministros. É uma pessoa. Aí ele toma a decisão. Se a maioria do plenário discordar, não pode discordar, porque está desmoralizando o Supremo. Então, onde é que a gente vai parar? Com essa solidariedade cega a um erro, a um possível erro. Não há um debate, não há uma discussão, todo mundo apoia qualquer coisa que o Alexandre de Moraes faça, porque ele representa o bem. Tão confuso. Vocês entenderam? Que até ele já está incomodado com isso? É exatamente isso. Se tornou uma militância cega da esquerda. Poucos dias atrás estava todo mundo do PT xingando o Alexandre de Moraes. Agora, como é contra o meu inimigo, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso que eles estão utilizando. E aí, esse é o resultado, né? Pelo menos o Merval acordou. Pelo menos ele. Diga-se de passagem. Acordou até eu cair o próximo Pix da Globo, né? Porque eu não falei isso também. Tem que concordar com isso, né? Que amanhã já tá falando bem de novo. Olha só. O senador Flávio Bolsonaro, ele disse na quarta-feira que, abre aspas, qualquer governador teria o sonho de ter o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro como secretário. Claro, isso é óbvio. Eu falei para vocês há 3 meses atrás que o Eduardo Bolsonaro é simples. Quer manter o mandato do Eduardo Bolsonaro, um governador nomeia ele como secretário. Eu falei isso há muito tempo para vocês. Agora, tem um detalhe. Tem fumus boni iure, né? Ou seja, tem um motivo de ser. O cara tem diálogo com o Trump. O cara tá muito bem posicionado nos Estados Unidos. Se eu fosse governador do estado, eu queria ter o Eduardo Bolsonaro como meu secretário de Relações Exteriores, por exemplo. Olha só o que o Flávio Bolsonaro falou aqui. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro hoje, em relação à negociação com os Estados Unidos, a possibilidade de abertura de portas comerciais, um embaixador de fato, né? Acho que qualquer governador teria o sonho de ter Eduardo como um interlocutor para trazer investimentos para o seu estado e melhorar o comércio com os Estados Unidos. Então, vou só confirmar com o governador, sou grato a ele se ele está tentando fazer isso, mas do jeito que as coisas são hoje, a gente tem que saber em quanto tempo alguém vai querer entrar com alguma medida para o Supremo revogar, né? Então, isso aqui virou o nosso país hoje, uma grande bagunça, uma balbúrdia, chincana jurídica para tudo que é lado, e decisões sendo tomadas conforme acaba do processo. Eu espero que... Eu não sei nem qual o fundamento jurídico para alguém entrar com uma ação dessa, já que não tem nem ato formal, não tem nada, absolutamente nada, uma matéria de jornal, pelo que eu entendi. Enfim, mas eu vou conversar com o governador e se for verdade, eu acredito que é uma linha a ser cogitada. Pois é, pessoal, eu assino embaixo aqui na postura do Flávio Bolsonaro que qualquer um gostaria de ter o Eduardo Bolsonaro, sim, é claro, uma pessoa com alta articulação. E quando ele fala que se o governador estiver fazendo isso, eu parabenizo ele, ele está falando do Cláudio Castro, o governador lá do Rio de Janeiro. Agora, vem cá. O Eduardo Bolsonaro, o período de suspensão dele terminou, adivinha, no domingo agora. E aí, por que o Eduardo Bolsonaro não quis renunciar ao cargo, né? E o porquê que o Eduardo Bolsonaro está utilizando isso como estratégia? O plano de Eduardo Bolsonaro em esperar a perda de mandato por falta serve para seguir elegível. Se quiser, o Eduardo Bolsonaro pode renunciar ao cargo, mas isso poderia até afastá-lo do jogo político até 2035. Ou seja, lembra o que aconteceu com Deltan Dallagnol? Deltan Dallagnol pediu para sair do Ministério Público. E aí o que eles falaram? Olha só, olha isso. Como tinha um processo administrativo, um PAD contra o Deltan Dallagnol, eu vou fazer uma presunção de futuro, uma futurologia, e vou definir que o Deltan Dallagnol seria condenado. Então, por causa disso, ele pediu para sair do Ministério Público só para não ser
condenado, então ele se candidatou e isso poderia torná-lo inelegível. Então, minha decisão é pela cassação do mandato do Deltan Dallagnol. Pois é, eles podem fazer a mesma coisa com o Eduardo Bolsonaro se o Bolsonaro renunciar, que eles vão falar, não, renunciou para fugir de uma cassação, que não sei o quê. Então o que ele falou? Quer caçar? Caça enquanto eu tô aqui. Eu não vou abrir mão. Vocês já sabem que eu vou esperar cair, né? Hora que cair, eu saio por falta. Falta não me torna inelegível. E se eu precisar voltar como candidato a senador, a presidente, a governador, a síndico de condomínio, eu volto. Porque vocês não vão me deixar inelegível. Então, assim, é uma estratégia interessante, é uma estratégia boa. Só que, para quem quer, para quem tem a caneta do Moraes, precisa cometer crime não. É só assinar que ele fica inelegível. Olha o caso do Bolsonaro. Reunião com embaixadores, 7 de setembro, inelegível. Ah, precisa de argumento não, qualquer um fica. É só querer. Vamos lá. Mas a popularidade do Lula está lá embaixo. Você lembra que ontem à noite eu fiz um vídeo sobre o Alexandre Schwartzman, tá? O Alexandre Schwartzman, né, uma figura que já foi, inclusive, um dos ex-diretores do Banco Central. Lembra dele? Pois é, ele disse o seguinte, ó, não adianta ficar colocando a culpa no Bolsonaro. Ele disse que o governo Bolsonaro já acabou, já tem 2 anos já. Tem que parar com essa patifaria, tem que parar com essa conversinha fiada, né? E aí, ele disse o seguinte, quem está arrebentando as contas públicas é o Lula, esquece o Bolsonaro. Escuta só. Que tem uma política fiscal responsável, não para em pé. O próprio governo admite isso, quer dizer, a projeção, vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório de projeções fiscais na semana passada. Né, que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras que, para fechar as contas do ano que vem, eles precisam de mais 86 bilhões de reais em receita. Então, você vai fazer, isso te parece com uma gestão fiscal responsável ou não? Né? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. Né? O que tinha que pagar de precatório que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você, quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO custoso, 200 bilhões a mais de gasto. Aí sai correndo, catando cavaco atrás de receita. Não tem nada de gestão fiscal responsável nessa história. Tanto que a gente está nessa briga ali de cobrar troco de 20 bi ano de IOF, que foi uma barbaridade, vai causar uma disrupção enorme em mercado de crédito. Mas por quê? Porque os caras não conseguem botar as contas em dia. A ideia de que tem... Pois é simples. Os caras não conseguem botar a conta em dia. E para onde esse dinheiro vai? Não sei. Agora, quando a gente começa a observar algumas coisas, assim, a gente acha que é piada, né? Tem umas coisas assim que a gente fala, não, isso aqui é zoeira, é piada, porque não pode, né? Mas o duro é que não é. Dá uma olhada nessa matéria da Veja. Acusados de fraude contra os idosos. Ninguém mais fala da fraude do INSS, né? Já acabou, ninguém foi preso, ninguém pegou 17 anos, não teve ordem restritiva, ninguém pegou tornozeleira, não deu nada, né? Acusados de fraude contra idosos podem compor conselho de defesa dos idosos. A CONTAG, se eu não me engano, é a própria instituição ali que o irmão do Lula, né, é o vice-presidente. Vai fazer parte agora do Conselho de Defesa dos Idosos. Meu amigo, é muita competência. Vou em outra. Eles estão falando que a culpa é do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, sobre as tarifas do Trump. Mas olha a competência da turma da esquerda no governo. Ó, equipe de Haddad procurou o Tesouro Americano e foi informado, não, tarifaço vem da Casa Branca. Você buscou o lugar errado. A assessoria de Alckmin também buscou com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, também falou, gente, vocês não sabem nem onde é o lugar certo. Né? E aí o Márcio Souza escreveu aqui, eles teriam procurado o Departamento de Comércio e foram no Tesouro, que é mandorismo, e estão mais perdidos que seguem tiroteio. É assim que está funcionando, tá? É assim que está funcionando
na gestão PT. E aí, às vezes, vocês não entendem por que o Alexandre Schwartzman lá fala que tá faltando dinheiro. É porque os caras realmente são incompetentes. É isso que está acontecendo. Tá bom? E é isso, pessoal. Olha, quando eu falei do Uruguai para vocês, para pensar. Lá na Ucrânia, será que os ucranianos imaginavam que ia estourar uma guerra entre Ucrânia e Rússia? Já estavam preparados para isso? Então, assim, eu acho que é lícito você ter uma segunda residência sempre. Você que tem um filho aí de 18 anos, eu teria. Pode nunca acontecer, você nunca precisar, igual seguro de vida. Você quer usar seu seguro de vida? Não, você não quer. Mas o que eu falo? Ter uma residência, uma segunda residência, é imperativo. Imagina o seguinte, estoura uma guerra aqui do Brasil. E o Brasil fala, eu tô do lado do Irã. O que você vai fazer? Vai colocar o seu filho para ir guerrear a favor do Lula? Ou você vai esconder ele numa fazenda? Simples. Pega ele. Ele tem residência fora do país. Manda esse menino estudar medicina ou outro curso lá no Uruguai, é fronteira seca. Melhor garantia que você tem. E para isso, a gente pode te ajudar, tá? É o seguinte. Todo mundo tem direito a ter uma residência uruguaia, ainda mais pelas facilidades do Mercosul. Se isso é interessante para você, aqui na descrição, você vai entrar, tem a parte de residência uruguaia, você vai clicar, vai falar, né? Primeiro que a nossa inteligência artificial, marcar uma consulta, tá? Tem um custo de R$100 a consulta para residência, tá? É R$350 para holding, mas tem um custo. Tá com a agenda cheia, tá? Pessoal, você vai conseguir só lá pro meio do mês que vem. Tamanha quantidade de procura, tá? Você vai entrar em contato, vai agendar, vai marcar, vai falar com a gente. E aí a gente vai te dar todo o suporte nessa nova jornada, que é ter uma residência extra. Entenderam? Você precisa ter, né, o direito de morar fora do país, sem ter que se preocupar em ser um estrangeiro ou uma pessoa não legalizada, tem que buscar refúgio depois. Não é muito melhor se você já tem uma residência legal? É muito melhor. Bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Obrigado por esse café com política. Daqui a pouquinho, meio-dia, a gente está de volta para mais um bate-papo aqui com vocês. Abraço.